Olá, turma do 9º ano da Escola Menino Jesus, eu sou a professora Maiara. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 do nosso livro, que fala da arte como representação. Nós vamos conhecer um pouco da história do teatro, a sua origem e saber também como se originou a tragédia grega. Então vamos começar conhecendo o que é o teatro, saber a origem do teatro. Teatro designa simultaneamente um conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o edifício em que são representadas essas peças é uma forma de arte no qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam-se o alto, a comédia, o drama, fantoche, a ópera, o musical, revista, a tragédia e a tragicomédia. O teatro teve origem desde o homem primitivo e a todas as suas formas rituais associadas à caça, à colheita, à morte, danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas e etc. O teatro surgiu no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No teatro eram realizadas cerimônias religiosas em honra a Dionísio, o deus grego do vinho. Na celebração de colheita de vinho havia música, dança e representações de ditirambo. Ditirambo era o hino cantado e representado por um coro fantasiado. O teatro passou a ser, então, não só local físico para onde o público se deslocava para ver as cerimônias, como as próprias representações que aos poucos foram adquirindo a forma teatral com a introdução de histórias sobre grandes heróis gregos. E só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, as representações começaram a se desenvolver de forma mais intensa. Há muito tempo atrás, sempre na primavera, a cidade de Atenas recebia os cidadãos que chegavam para assistir às obras de teatro que eram apresentadas nas grandes dionisíacas. Também chegavam poetas de todos os lados com suas peças escritas prontas para concorrer. Poesias escritas em tragos, que quer dizer couro de cabra, em forma de ode, que significa canto ou hino. Se chamavam tragédias porque se apresentavam na formação de coro, para cantar e dançar frente ao público. As primeiras tragédias consistiam nos cantos desses coros, que representavam muitas de suas angústias. Algumas mulheres eram representadas por este coro, como as mulheres de Atenas e as de Troia. Outras vezes eram representadas como elas eram no dia a dia, como as da tragédia, as suplicantes. O coro era formado por 12 homens que cantavam e dançavam alguma história. Este coro era representado por um ator, o Hipócritas, que representavam os deuses ou os seres legendários, vivos ou mortos. Ao compartilhar o sofrimento que viu em cena, o público podia identificar-se, uma espécie de purgação das emoções. O público acompanhava os sofrimentos, acreditando estar vivendo cada um deles. Através do sofrimento e outros sentimentos, o público achava um sentido para a vida, em torná-la excepcional. E com esta catarse de emoções, todos passavam a perceber que cedo ou tarde a vida termina com a morte. Havia nascido a tragédia, e com ela a catarse, o fogo espiritual com o qual o público se purificava. Este foi um resumo de A Origem da Tragédia.